Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos trabalhar nossa disciplina de tópicos especiais em filosofia, tá? O problema filosófico da crise da modernidade. É um tema bastante geral, mas nós vamos abordar a partir de uma percepção, nós podemos dizer assim, de como a sociedade organiza o seu modo de vida na contemporaneidade. Bem, esse é um tema bastante explorado na contemporaneidade, hoje em dia, é um tema bastante atual. E nós trabalhamos no nosso material a questão da crise da modernidade. Essa crise da modernidade que é caracterizada pela ausência, né, de valores estabelecidos. Bem, este é um ponto, mas talvez a crise da ausência de valores ela esteja ligada também, e estejam interligadas todas essas coisas, a justamente a velocidade com a qual as informações e as transformações elas se dão, né? A capacidade, se nós pensarmos bem da mente humana, né, é uma capacidade limitada pelos seus contextos históricos. Claro que a capacidade em si, na sua totalidade, virtualmente, ela tem uma potência gigantesca, mas dentro das condições a qual a estrutura mental humana está adaptada, está habituada, né, ela enfrenta uma grande dificuldade em lidar com quantidades imensas de informações e de modificações, tá? Que se processam uma após a outra, né? Então, nós acabamos de descobrir ou de inventar qualquer coisa em 2 meses, 3 meses, 6 meses, no máximo, aquilo já foi já colocado de lado, né? Por algo novo. E se nós pensarmos que no processo humano de evolução, processo humano de desenvolvimento no planeta, certo desenvolvimento, eles demoraram até milhões de anos, né, para o homem lidar, para o ser humano lidar com esses aspectos, ter que lidar com situações onde são exigidas capacidades, habilidades, produz uma situação de extremo cansaço, né? E para usar um termo popular, né? Uma situação de estresse no ser humano, onde ele perde, vamos dizer assim, o seu caráter contemplativo, né? Caráter contemplativo, que é um aspecto da existência humana também, né? Na medida em que o ser humano ele deixa a vida puramente da sobrevivência primitiva, ele se torna também um ser de pensamento, um ser de contemplação. E mesmo que ele esteja lançado dentro de um caráter, se nós imaginarmos hipoteticamente um aspecto primitivo no qual ele tem que lidar com a sobrevivência, este ser em busca de sobrevivência, ele tem que ter os seus momentos de descanso, né? Então ele tem que ter o seu momento de descanso para retomar a sua atividade. E a pergunta é, de fato,
em que medida, né, este ser hoje ele tem o seu momento de descanso, que nós chamaremos de ócio, né? Então, nós vivemos numa sociedade que se chamada de sociedade do turbocapitalismo, por alguns teóricos, né? Onde a produção ela é cada vez mais veloz e a necessidade de uma velocidade cada vez maior de produção de bens, de consumo, né? Então, a capacidade humana, ainda que ela fosse, vamos imaginar, né? Se o grande problema é em si somente o trabalho, né? Desde que este trabalho ele tenha bases estabelecidas e não sejam colocados elementos que levam este indivíduo, este ser, a um processo de incerteza da sua vida, de seus valores, porque ele não sabe se vai permanecer no emprego, se ele vai ter esse emprego, né? Então a vida dele é uma vida para trabalhar muitas das vezes e a sociedade, e ele olha, ele percebe que a sociedade prega a possibilidade de você viver elementos existenciais, de lazer, de gozo de certos objetos, de ter alegria em certas vivências. E ele não tem esta vivência que é oferecida, isso o coloca, né, numa situação de profunda ansiedade. A pergunta a partir daí é o que fazer, né, diante disso? Né? As pessoas acabam por viver dentro dessa roda, se a gente pode dizer assim, né? Dentro desse samsara do capital, né? Onde nós estaremos uma constante roda destinados, né, a cumprir este propósito do consumo. E a questão, talvez filosófica para nós filósofos, nós pensadores, ou aspirantes a filósofos, é pensar como lidar com isso. O que a filosofia pode dizer? Ela pode só diagnosticar, ela pode colocar perguntas que apontem para uma realidade, para possibilidades outras. Fica essa questão para a gente. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, valeu pela aula e até a próxima. Tchau.